Era uma vez um homem que cortejava duas irmãs gêmeas. Bem-vinda à história do Manauê. Esse conto se encontra no livro Mulheres que Correm com Lobos, e é um conto que foi trazido lá da África. Esse é uma história que fala de forma que você possa se conectar com o seu nome, com aquela vontade que você tem muitas vezes de conquistar os seus sonhos e eles terminam realmente acontecendo algumas coisas no meio do caminho que fazem com que você diga, eu acho que eu vou fazer outra coisa agora e depois eu persisto aqui. O que é que te leva realmente para não persistir nesses caminhos? Vamos descobrir? Então vem comigo e descubra esse conto incrível que se chama Manauê. Era uma vez um homem que cortejava duas irmãs gêmeas. E ele chegava então para o pai dessas irmãs e o pai dizia para ele: Você não pode se casar com as minhas filhas enquanto você não descobrir o nome delas. E Manauê então ia, e todas as vezes ele ia lá, cortejava, ia, e ele jamais descobriu o nome delas. E ele estava ficando já frustrado e muito triste, porque ele queria muito, muito se casar com essas duas irmãs. Então, um dia, ele foi visitar as duas irmãs, e era um dia de visita, de descoberta dos nomes. E ele chegou lá, mas ele levou, dessa vez, um grande amigo dele, que era o seu cachorrinho. E ele levou esse cachorro, e então ele começou a. Com esse cachorrinho, né? Ele foi lá e mais uma vez ele não descobriu o nome. Mas então, o cachorrinho, que era um fiel amigo dele, foi e ficou lá. E aí ele viu que as irmãs elas foram para o quarto e elas ficaram ali conversando e rindo, e elas ficaram assim: "Ai, nossa, que o Manauê, ele é tão másculo, tão forte", e elas gostavam muito dele. Ele viu então que elas realmente gostavam muito do Manauê, e falavam coisas boas sobre ele. E enquanto elas conversavam, elas falaram o nome uma da outra. Ai, o cachorro ficou muito contente. Como ele ficou muito contente, ele saiu correndo, correndo, correndo para falar o nome das irmãs para o Manauê. Quando ele estava no caminho, ele começou a sentir um cheiro. Perto dali tinha passado um leão e tinha deixado, enquanto ele arrastava, ficou um pedaço de osso bem grande, com alguns pedaços de carne lá, ali ainda. E aí, quando o, o cachorrinho sentiu aquele cheiro daquela caça fresca, ai, ele foi correndo atrás daquele osso, cheirou, 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 encontrou o osso. Quando ele encontrou, mas ele foi, se deliciou, roeu o osso todinho com muito prazer. Foi lá, comeu tudo, até que não tinha mais nem gosto mais o osso. Quando ele terminou, ele estava todo satisfeito. Ele lembrou que ele tinha uma missão, que era entregar o nome para o Manauê. E sabe o que aconteceu? Ele esqueceu o nome. Ai, ele ficou tão chateado, mas ele pegou e falou assim: não, agora eu vou voltar lá. Aí ele voltou e ficou escondidinho. Quando ele voltou lá, ele viu que as meninas, elas já estavam, assim, passando óleo já, uma nas outras, já estavam, assim, se banhando, se perfumando. Elas estavam todas lá bonitas, assim, já se preparando, assim. E aí ele pega, enquanto elas estavam lá, ele escuta o nome delas. Ele fala, agora sim. Ele vai e começa, então, a perceber que ele, né, passa pelo caminho, vai correndo, 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 e de repente sente um cheiro. Desculpa, um cheiro de canela no ar. Ai, aquele cheiro de canela no ar. Ele começa então meio que flutuando atrás desse cheirinho. E quando ele vê, assim, chega onde vem aquele cheiro, tinha uma torta de maçã quentinha em cima de um tronco, aquele perfume de canela saindo dela. Ai, uma torta de maçã com canela. Quando ele percebeu, ai, aquele hálito de já aquele cheirinho já nem estava mais na torta, estava no hálito dele, assim, já, né, ele já tinha comido toda a torta, aquela pancinha, assim, sabe aquele barrigudinho, assim, que fica quando come aquela torta cheia, e ai, que delícia, quando ele estava, assim, sentindo aquele bafinho gostoso de canela, ele lembrou que ele precisava levar os nomes para o Manauê, e ele tinha esquecido de novo os nomes. Ai, não.
Ele dessa vez disse: "Não, eu preciso realmente voltar lá e escutar os nomes". E ele foi. Quando ele chega lá, ele vê que as irmãs já estão se preparando para se casar. E como que elas se fossem para uma festa. Ele disse: "Gente, eu preciso realmente levar esse nome para elas, porque para o Manauê, porque senão elas já estão se preparando e ele não sabe o nome. E agora?". Então ele, resoluto e absoluto, disse: "Agora eu vou levar esse nome lá". Então ele pegou, foi correndo, correndo, correndo. No meio do caminho tinha uma caça, no meio do caminho, ele pulou a caça e continuou, continuou, continuou. Ele sentiu aquele cheirinho de canela de novo, porque fizeram a torta de novo, né. Ele pegou: "Não, não, não, vamos, 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 vamos". Só que quando ele estava indo, no meio do caminho, do meio da floresta, assim, sai uma pessoa sinistra lá de dentro e agarra o cachorrinho e fala pra ele: me diga o nome das meninas, porque eu quero conquistá-las, me diga o nome das meninas". E o cachorrinho então, meio que desesperado, meio que sendo sufocado ali pelo homem, ele pega e, começa a morder aquela mão que segura ele, e aquela pessoa que segurava ele começa a sacudir, sacudir, sacudir ele, e é meio que o rabinho dele quase que sai do corpo, assim, mas ele vai, com os dentes agarrando aquele ser que segurava ele, e então ele pega e se morde, 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 e aí a pessoa começa a gritar: "Ai, me solta, me solta, me solta", e ele vai, morde mais, até que a pessoa fala: "Ai, tá bom, solta ele". E o cachorrinho diz pra ele: "Nunca mais volte por esse caminho". E ele percebe que ele ainda continuava lembrando o nome das gêmeas, então ele continua correndo, 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 e chega lá, todo cambaleando, todo exaurido, lá na cabana do Manauê. Manauê então pega o cachorrinho e o cachorrinho começa então a contar a história para o Manauê. O Manauê limpa ele, lava ele, cuida de todas as feridas dele. Ele vai contando a história e fala o nome das meninas. Então o Manauê cuida bem dele, todas as feridinhas dele limpa, e aí ele então coloca o seu fiel companheiro no ombro e sai correndo em direção lá à aldeia, lá à cabana das suas amadas. E quando ele chega lá então, ele pega e fala o nome das 2 para o pai das meninas. Então, quando ele pega e fala o nome delas, ai, o pai fala: "Finalmente você descobriu o nome, Manauê, muito bem, aqui está então a minha bênção, eu entrego as minhas filhas para você". Então, eles saem dali e vão viajar. Viajar para sua lua de mel, para depois então viverem a partir dali uma vida muito felizes juntos por muito tempo. Manauê, o cachorrinho e as 2 irmãs gêmeas. Respira e veja o que essa história traz para você. Se você tiver aí, coloque, escreva qual parte do conto ficou bem aí para você. Isso vai te ajudar bastante a entender o que esses simbolismos desse conto tão profundo, que parece ser só um conto, ele tem para dizer para você. Esse conto, essa história, ela traz algo muito profundo sobre o masculino, sobre essa força do masculino. O cachorrinho, a tenacidade dele, toda essa força que esse cachorrinho tem, mesmo passando pelas distrações da vida, isso realmente traz para todas nós, para todos nós, essa possibilidade de que, mesmo depois das distrações, se a gente realmente identificar elas, é possível seguir em frente. Qual é o nome dessas 2 irmãs? Isso fala sobre a dualidade que existe dentro da força feminina. Dentro do feminino existe essa dualidade que nos conecta com a força dos ciclos, do começar, do terminar, dessa montanha-russa que é a vida. Então, se você quiser saber qual é o nome delas, venha conhecer o Tecer das Lubas. Ali, nós realmente conversamos em grupo, analisamos cada uma das partes do simbolismo deste conto incrível.
Mas se você quiser deixar o desenho para mim, já deixa ali que eu posso fazer uma análise do seu desenho. Me mande pelo direct lá do Instagram e eu vou estar fazendo a análise do seu desenho sim, para vocês saberem que parte que realmente a sua alma terminou ficando neste conto. E quais são os passos que você pode seguir, olhando o Manauê, o cachorrinho, o pai das meninas, olhando também todas as situações que elas também passaram, para que você possa, então, saber em que momento você encontra na sua vida e que você pode realmente seguir de uma forma muito mais leve pela vida. Que esse conto possa ter te ajudado bastante e venha conhecer mais sobre o Tecendo Histórias e o que os contos eles terminam trazendo para a sua vida. Lembre-se, o conto são para que as crianças possam dormir, mas quando forem adultas, elas permaneçam despertas e acordadas, sabendo quais são os caminhos que a vida oferece e quais são os caminhos e os obstáculos que a vida oferece, como passar por eles. Um grande abraço.